Brasil tinha 46 mil adolescentes em conflito com a lei em 2019, segundo o último balanço do governo. Adolescentes que precisam de um atendimento adequado para conseguirem restaurar os vínculos familiares, voltar a estudar, entrar no mercado de trabalho, enfim, se reinserir na sociedade. Quais os principais desafios? O que tem sido feito para melhorar esse atendimento? O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, oferece um diagnóstico completo que serve como um norte para o governo buscar essas soluções. E a resposta pode estar nas parcerias com o setor privado, com igrejas e até com as Nações Unidas. Esse tema super sensível e necessário é o assunto de mais um episódio do Todos Um, o podcast do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Comigo, Ana Gabriela Salles. Para entender melhor esse assunto, a gente recebe aqui no podcast a Gisele da Silva Cirilo, coordenadora geral de assuntos socioeducativos no Ministério e gestora de políticas socioeducativas há 10 anos em Minas Gerais. Muito bem-vinda ao Todos Um, Gisele. Eu que agradeço a oportunidade. Primeiro, dá mais detalhes para a gente sobre o que é o SINASE. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é um conjunto de diretrizes e regras que disciplinam a responsabilização do adolescente que comete um ato infracional. No Brasil, existe um sistema especializado para a responsabilização desse indivíduo que antes dos 18 anos não pode ser responsabilizado pela justiça criminal comum. Então, o ordenamento jurídico brasileiro trouxe o sistema socioeducativo considerando a fase peculiar em que esse indivíduo se encontra, considerando que se trata de um indivíduo ainda em desenvolvimento e que, portanto, precisa de uma outra intervenção para ser responsabilizado diante do cometimento, da prática de um ilícito. Então, o SINASE é o arcabouço de diretrizes e ações de natureza pedagógicas e responsabilizatórias que os programas de atendimento socioeducativo deverão desenvolver com esses adolescentes que cometem atos infracionais. Quais são os grandes desafios dessa política pública? O SINASE, ele tem, desde o seu nascimento, um grande desafio, que é, de fato, levar o adolescente, ou favorecer que o adolescente se responsabilize por esse ato infracional de uma maneira cidadã, garantindo a ele os seus direitos e dando a ele um instrumental, uma base para que ele possa, a partir do cumprimento da medida socioeducativa, fazer outras escolhas. E direcionar a sua vida de uma maneira diferente e romper com a trajetória infracional. E o que o SINASE tem feito para auxiliar os estados e municípios na melhoria do trabalho realizado com os adolescentes? O SINASE, com o fim de ter propostas qualificadas, propostas robustas para fazer frente a esses desafios, realizou 2 grandes diagnósticos. Um voltado para o meio fechado, que são as medidas de semiliberdade e internação, e outro voltado para as medidas em meio aberto, prestação de serviços à comunidade de liberdade assistida. E a gente verificou que, embora as diretrizes do sistema já tenham aí 16 anos que foram consolidadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e 10 anos que foram implementadas por uma lei federal, os programas ainda têm muitas dificuldades de garantir esses eixos tão fundamentais da responsabilização do adolescente com qualidade, com eficiência. Quais foram as principais conclusões desses diagnósticos feitos pelo governo federal, Gisele? Ainda temos grandes problemas para garantir escolarização de qualidade, para ações que favoreçam a reconstrução dos vínculos familiares e comunitários desses adolescentes, e temos também grandes dificuldades em garantir a esses adolescentes, ainda hoje, uma estrutura compatível com as diretrizes de um programa que não é só de responsabilização, mas que é, sobretudo, pedagógico e de garantia de direitos humanos. Quais foram as ações propostas a partir desses dados? O SINASE tem
desenvolvido uma série de ações para favorecer aos estados e aos municípios na melhoria da qualidade da prestação desses serviços, inclusive desenvolvendo uma maneira alternativa de gestão, por exemplo, dos programas privativos de liberdade, que é o projeto Novo Socioeducativo, por meio da implementação de portarias, de documentos orientadores que favoreçam o fluxo das equipes que trabalham no sistema socioeducativo com as equipes, por exemplo, do meio aberto e do meio fechado, com as equipes da saúde, com os equipamentos que são essenciais para a garantia dos direitos desses adolescentes, mas, sobretudo, isso, um diagnóstico que permita que os gestores na União, nos estados e nos municípios saibam exatamente onde eles precisam incidir para aumentar a qualidade dos serviços prestados aos adolescentes. Onde a gente pode encontrar esses relatórios completos? Todos eles estão disponibilizados aqui no site do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. E eu acho que é importante que as pessoas se apropriem, porque eles são muito robustos, eles são muito consistentes. E você falou aí sobre o projeto Novo Socioeducativo. Conta mais um pouco sobre ele, coordenadora. É uma estratégia para melhorar o atendimento dos adolescentes em conflito com a lei? O projeto Novo Socioeducativo, considerando esses indicadores, essas evidências aí diagnosticadas, ele se estruturou para que o atendimento aos adolescentes que praticam atos infracionais possa ser fortalecido por meio da parceria entre o Estado e a iniciativa privada. A iniciativa privada que chega, de fato, com as suas possibilidades ampliadas para poder prestar ao adolescente um atendimento mais consistente de educação, um atendimento mais consistente de atividades pedagógicas, de atividades culturais, de atividades de esporte, de reconstrução dos seus laços familiares e comunitários, e também cuidar das questões de infraestrutura, que o Estado, de fato, possa empregar o seu tempo naquilo que é a sua missão institucional no que diz respeito ao atendimento socioeducativo, que é articular e oferecer ao adolescente políticas públicas, ações, planos que lhes garantam esses direitos tão essenciais à responsabilização cidadã, como é o caso da educação. E além do Estado e da iniciativa privada, é importante que todos participem da garantia de direitos dos adolescentes? É preciso que essa política ela se relacione, ela seja intersetorial com todas as outras políticas públicas de garantia de direitos. Então, é importante que os gestores das políticas de saúde, das políticas de assistência social, das políticas de cultura, de esporte, de lazer e, sobretudo, a sociedade, os equipamentos sociais que são tão importantes na garantia desses direitos, as associações comunitárias, as igrejas, as associações desportivas, se aproximem e se apropriem dessa política pública. Responsabilidade de todos, né? Família, comunidade e Estado. Eu agradeço muito pela sua participação aqui no Todos Um, Gisele. Eu que agradeço, foi muito grata a oportunidade de poder vir dizer sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, uma política tão importante para a garantia de direitos dos nossos adolescentes, porque é uma política que responsabiliza o adolescente que comete ato infracional dentro da perspectiva do que nós queremos para a nossa sociedade, que são pessoas formadas em cidadania, que são pessoas que tenham, de fato, condições, formação necessária para reconstruir a sua relação com a sociedade. Maravilha! Eu chamo agora para a nossa conversa o Bernardo Bahia, especialista em parcerias público-privadas e gerente de projetos no Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, o NOPS. Olá, Bernardo. Obrigada por participar aqui do nosso podcast. Muito obrigado. Bom, o NOPS está apoiando o projeto Novo Socioeducativo, mencionado aqui pela Gisele Cirilo, que pretende levar um novo conceito socioeducativo para jovens que cumprem medidas, primeiro em Minas Gerais e Santa Catarina. Quais são as ações previstas no projeto e os resultados esperados? O projeto ele parte de uma
de uma diretriz aí do governo de construir alternativas, né, de provisão de serviços de atendimento socioeducativo, né, de internação aos adolescentes, né, e o NOPS, nesse trabalho, implementa tecnicamente o projeto, né, e a nossa implementação vem a partir de construir um diagnóstico, né, a partir desse diagnóstico, a gente construiu um modelo, né, um modelo de contratação a partir de parceria público-privada, que vai, de fato, qualificar a infraestrutura dessas unidades e, a partir de um enfoque, né, no adolescente, em educação, profissionalização e inovação, proporcionar a inserção do adolescente no mundo digital. No caso da PPP, do Novo Sócio Educativo, né, o parceiro privado ele vai estar, na verdade, responsável por fazer o projeto arquitetônico, o projeto de engenharia da unidade, construir a unidade, gerenciar os serviços de manutenção, alimentação, lavanderia, executar todos esses serviços e, além disso, realizar os serviços de atendimento ao adolescente, né? Qual o objetivo da consulta pública que foi aberta para a construção desses centros em Betim e Santana do Paraíso? Bom, especificamente para Minas Gerais, né, a gente se encontra agora exatamente nesse momento de consulta pública, né? Um momento extremamente importante em que todos os documentos, o edital, os contratos, as diretrizes, os documentos de diretrizes técnicas são colocados à disposição, né, da população geral, para que a gente possa receber contribuições, para que também todos os atores envolvidos aí nessa área da socioeducação possam, então, colocar suas opiniões, participarem nessa construção que nós estamos fazendo. Obrigada por participar aqui do podcast Todos Um e sucesso para o projeto, Bernardo. Muito obrigado. É uma força-tarefa mesmo. Nosso último entrevistado desse episódio é embaixador da Juventude pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e diretor regional da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, Jeconias Neto Lopes. Obrigada por se somar a nós nesse assunto tão importante que fala de presente e futuro. Eu que agradeço o convite de poder falar num espaço tão importante de uma temática tão atual, né? Daquilo que a gente precisa avançar. Primeiro, como é o trabalho de vocês na agência ADRA? A ADRA é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que não tem nenhum cunho religioso e, além de fazer parte, né, ter nascido em 1984 da Igreja Adventista, ela cumpre um papel meramente social e atende hoje mais de 120 países e somos o maior parceiro da ONU no mundo. Em quais estados vocês desenvolvem esses projetos socioeducativos e qual o público-alvo? Aqui no Brasil, nós ajudamos na execução da política pública, social sobretudo. Aqui no Distrito Federal e Goiás, nós atendemos principalmente a população da juventude, com centros de juventude, com escolas de futebol, escolas de música nas periferias, com projetos de empoderamento, de profissionalização. E no Brasil nós temos um trabalho mais específico sobre socioeducação, onde nós fazemos parte da execução das medidas socioeducativas em alguns estados. Como o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ajuda a agência adventista? Eu acredito que o SINASE, ele marca e norteia as ações que tanto a sociedade, as instituições governamentais e as não governamentais como a ADRA devem fazer no tocante à ressocialização. Então, o SINASE, ele é um norte para nós, que executamos a política pública, que buscamos trabalhar com ressocialização. Então, esse é o apoio do SINASE. E, sobretudo, isso tem ajudado, o SINASE tem ajudado a ter um entendimento mais integral sobre o ato infracional, sobre o menor infrator, sobre os contextos familiares, sobre os contextos sociais, sobre as estruturas comunitárias. E isso dá para nós, de uma forma muito técnica, as condições de propor tanto para egressos do sistema do socioeducativo, famílias do socioeducativo e até a jovens
e adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas as condições de ter um projeto mais integral, uma proposta mais integral. Então, o SINASE para nós é como se fosse um caminho, né? É um norte para nós. Jeconias, agradeço muito pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço o convite, que Deus abençoe a todos, um grande abraço. Esse episódio rendeu bastante, hein? Obrigada pela sua companhia. O Todos Um tem produção da Rede Nacional de Rádio e sonoplastia de José Maria Pardal. Eu sou Ana Gabriela Salles e te espero no próximo. Tchau, tchau.